gente, tudo bem com vocês? Vamos agora para uma aula pequena de história, né? Porque nós vamos fazer em artes um mural, uma atividade para o mural sobre o dia 21 de abril, que é o dia do Tiradentes, tá bom? Fiz uma brincadeirinha com eles aqui, que ia vir um dentista arrancar dentes deles. Ficaram todos em pânico aqui, mas foi só para descontrair. Tiradentes foi um homem muito importante para a história do Brasil. Porque quando os portugueses vieram para cá, que eles encontraram as terras, né, o território brasileiro, primeira coisa, eles não descobriram o Brasil, os portugueses, eles encontraram as terras brasileiras. Porque quem de fato descobriu o Brasil foram os indígenas, porque eles já moravam aqui no Brasil quando os portugueses chegaram. Então, eu não posso falar que eu descobri uma coisa, sendo que já tinha alguém morando naquele local. Se não tivesse ninguém naquela terra, aí realmente você teria descoberto, né, aquele local, tá bom? Então, quando os portugueses encontraram, começaram a colocar os portugueses para morar naquele lugar, eles primeiramente tiraram o pau-brasil, depois plantaram cana-de-açúcar, depois o café. Aí mais pra frente um pouquinho, eles começaram a ir procurando por ouro, por minério, né? Pelos minérios que eram muito valiosos. Então, mais no centro do Brasil, lá onde fica Minas Gerais, eles encontraram muito ouro. Eles começaram a explorar, tirar muito ouro, tirar muito minério. E os brasileiros, né, as pessoas que moravam aqui no Brasil, eles tinham que pagar os impostos para o rei de Portugal, né? De tudo que eles compravam, tudo que eles tinham, tudo que eles produziam e colhiam e achavam, né, dos minérios, eles tinham que dar uma parte para o rei de Portugal. Mas o que aconteceu? Como eles começaram a tirar muito minério, com o passar do tempo, a quantidade foi diminuindo. E o rei de Portugal, ele pensou que as pessoas, né, os trabalhadores, estavam enganando ele. E por isso eles aumentaram mais ainda os impostos para as pessoas pagarem. Tudo ficou muito caro para eles pagarem. E o que acontecia? Nessa época, eles estavam muito querendo a independência do Brasil. Querendo que o Brasil fosse sozinho e não dependesse, não precisasse de Portugal, né? Ele tomasse conta de tudo sozinho, sem precisar de ninguém. Ou seja, os próprios moradores, os governadores do Brasil iriam resolver tudo, não precisaria das ordens do rei de Portugal. E eles estavam querendo já essa questão da independência. E quando isso aconteceu, né, de aumentarem os impostos, as pessoas ficaram revoltadas, começaram a protestar, iam nas ruas falando para as pessoas não aceitarem, né, e tudo mais, iam ensinando para as pessoas, fazendo com que as pessoas enxergassem, né, o erro que estava sendo cometido pelo rei de Portugal. Mas a maioria dessas pessoas tinham dinheiro, tinham poder. Então, quando elas eram presas ou julgadas, alguma coisa assim, elas eram soltas rapidamente pelo poder que elas tinham. Foi diferente com o Tiradentes. Tiradentes era um homem que ele não era tão rico assim, ele era um homem pobre, né? Que ele trabalhava, ele era militar também, mas ele de vez em quando trabalhava como dentista. Por isso que ele recebeu esse nome de Tiradentes. E ele foi muito revolucionário, né? Ele lutou muito pelos direitos das pessoas. E ele pedia muito que o Brasil fosse independente, ele não aceitava os impostos que eram muito grandes, e ele não aceitava. E todas as pessoas, galera, que iam contra o rei de Portugal, eles eram punidos de alguma forma. Ou eram presos, tá bom? Da mesma forma aqui. Se a gente for contra o presidente, a gente não pode ser preso, não é verdade? A gente não pode ser preso pela polícia e assim por diante. A gente desrespeitar as leis. Da mesma forma, naquela época era um pouco mais rígido, mais complicado, mais difícil. Então, o que eles fizeram com o Tiradentes? Eles julgaram Tiradentes, mas por ele ser um homem que não tinha muito dinheiro,
o que aconteceu com ele? Ele foi julgado e teve pena de morte. Que antigamente, quando a pessoa fazia alguma coisa errada, ela poderia ser morta para pagar os seus erros. O que fizeram com o Tiradentes? Enforcaram ele, né? Que antigamente tinha muito essa questão da morte, né? De forca. Enforcaram ele com a corda, obviamente, em praça pública, assim, para todo mundo ver que ele foi enforcado. Por isso que tem uma corda nessa imagem. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Por isso que tem uma corda, ó. Por isso que tem uma corda, né? Aqui. Enfim, presta atenção aqui rapidinho. Ele foi enforcado, obviamente ele morreu. Mas não foi somente isso. O que eles fizeram? Eles esquartejaram. O que é esquartejar? Cortaram o corpo dele em vários pedaços e espalharam pela cidade para que as pessoas vissem aquele corpo e lembrassem que se descumprissem as ordens, se fossem contra a ordem do rei de Portugal, poderia acontecer a mesma coisa com eles. Então eles intimidavam, eles colocavam medo nas pessoas, né? Que se por acaso quisessem fazer a mesma coisa que Tiradentes estava fazendo. Então ele se tornou uma pessoa muito importante para a história do Brasil quando o Brasil se tornou um país independente. Quando o Brasil conquistou a independência, conseguiu se libertar de Portugal, ser independente, eles automaticamente colocaram Tiradentes como um homem, né, um herói, né, para a história do Brasil, tá? Porque ele lutou, ele foi considerado um herói. Por isso que ele tem o dia dele, que é dia 21 de abril, é o dia do Tiradentes, tá? Ele foi considerado por quê? Porque ele morreu lutando pelo direito de todo mundo, para que as pessoas não precisassem pagar. Ele tinha do poder. Ele não tinha nenhum poder. O poder dele era conversar com as pessoas, convencer as pessoas a não pagar aqueles impostos. Ele ia contra as coisas erradas, entendeu? O que estava errado ele não gostava, ele protestava, ele reclamava. E antigamente ninguém podia ir contra. E antigamente ninguém podia ir contra quem tinha poder, senão poderia morrer na forca. Tinha gente que morria naquele que corta o pescoço, naquele... É guilhotina, né? Que corta. Eles morriam de diversas maneiras quando iam contra. E no caso do Tiradentes, ele foi morto enforcado. Depois espalharam um pedaço de corpo dele pelas praças para que as pessoas vissem o que acontecia com quem fosse contra as ordens do rei de Portugal. Tá bom? Então ele morreu lutando pelo direito das pessoas para não pagar impostos, né? Ele queria muito a independência do Brasil, então ele foi muito importante para a história do Brasil. Por isso que tem um dia, né, dia 21 de abril, é um dia memorável, né, para se lembrar sobre a história, sobre quem foi Tiradentes para a história do Brasil, tá bom? Então, por isso que nós estamos fazendo esse mural, para celebrar, né, para lembrarmos e compreendermos a história de Tiradentes e a importância dele para o Brasil, tá bom? Vocês de casa podem estar pesquisando mais sobre isso. Esse vídeo que eu tô fazendo é só mais uma explicação para nós sabermos sobre essa data, tá bom? A atividade que a gente tá fazendo em sala é para eu expor no mural, tá bom? Então é isso, galerinha, por hoje é só, tá bom? Um grande beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado, né não, Bernardo? Deixa o like, se inscreve no canal e assim por diante. Beijo, gente, tchau!